vamos começar lá em cima aqui, trazendo uma história que parece dessas que a gente só vê em filme de Hollywood, mas, pelo visto, também acontece, e muito, com uma frequência insana aqui no nosso Brasilzão. Por aqui, cada vez mais. Porque um grupo de 16 criminosos atacou um carro forte que ficou em chamas numa estrada no interior de São Paulo. Teve até troca de tiros em plena rodovia, 5 pessoas ficaram feridas. O nosso analista de segurança pública entende tudo e mais um pouco, sempre do rastro da informação. David de Tarso vai explicar pra gente o que aconteceu. Já você sabe quanto foi roubado, David? Olha, Marinho, segundo a informação da própria empresa, a Protege, que foi alvo dessa ação criminosa dos bandidos, nada foi levado. Então, a ação, os bandidos não conseguiram aí levar o dinheiro do carro forte. Mas é um fato que chama bastante atenção, porque tem informação de policial ferido. Eu até pedi atualização aqui sobre o estado de saúde desse policial e até o momento não recebi, mas ele foi baleado nessa troca de tiros. Um policial do BAEP, também uma pessoa que trabalha numa usina, um trabalhador foi atingido na perna, foi levado em estado grave para o hospital. Então, todas essas pessoas feridas e essa ação que a gente não via há algum tempo já, porque houve um crescimento em relação aos estelionatos, crimes virtuais no país. E, em contrapartida, os roubos, que são essas ações aí de uma espécie de cangaço, tiveram uma redução de 18% entre 2022 e 2023, mas agora a gente vê realmente uma nova ação acontecendo no interior aqui de São Paulo, entre Restinga e Batatais, na região de Franca e Ribeirão Preto também. Um cerco policial está sendo montado e a gente vai também trazendo as atualizações à medida que a gente vai recebendo a informação aqui também. Imagens fortíssimas quando a gente já pensava que talvez as garras desse tal novo cangaço que está transformando o Brasil num grande velho oeste tinha talvez ali arrefecido um pouco. Eles voltam com tudo e protagonizam uma situação como essa. Mota, meu querido, me ajuda aqui, porque todo o santo programa, todo o novo Morning Show, eu acho que eu fico com mais razão ao me referir aos meus compatriotas e sobreviventes no meio dessa selvageria que está se tornando o Brasil. O que você achou desse caso? Bom dia, Marinho. Bom dia, meus amigos. Ninguém faz uma operação dessa da noite para o dia, né? Foram 16 criminosos, provavelmente treinados, muito bem armados, parece que tinha até equipamento .50. Não é difícil descobrir os autores, não vai ser difícil. Eu tenho certeza que a polícia vai fazer isso logo. E eu aposto, Marinho, eu faço questão que você anote e me cobre depois. Eu aposto que todos os criminosos envolvidos nesse assalto são criminosos com uma longa carreira, porque ninguém começa no mundo do crime assaltando um carro forte. Eu aposto também, pode anotar, que todos esses criminosos já foram presos e soltos várias vezes. E eu também aposto que eles não ficarão muito tempo presos dessa vez. Que dói cada célula no meu corpo, mas eu tendo a concordar com você e a nossa produção já está com essa tarefa desde já para puxar a ficha corrida desses meliantes aí, entender se eles são reincidentes e também ficar, claro, ali no rastro dos próximos desdobramentos para ver se eles vão ter seus próximos beneficiados do nosso grande sistema de progressão de regime e a impunidade que reina no nosso país. Mas, como diz a grande poeta da modernidade brasileira, meu caro Mano Ferreira, parece que a Valesca Popozuda é só tiro, porrada e bomba. O que você acha? O Mota traz um ponto essencial, porque, de fato, quando a pessoa entra no crime, quase como uma espécie de profissão, e é disso que se trata, quando alguém entra numa quadrilha para assaltar um carro forte, a gente está falando de um crime profissionalizado, de um crime que planeja as suas ações, de um crime que busca, inclusive, identificar quais são os pontos de menor presença da polícia. Eles conseguem mapear a rota do carro forte, fazem todo um trabalho de inteligência para planejar o seu crime. E quem está nessa rota segue um currículo vasto. Então, ninguém nasce desse jeito, né? Então, mostra, no fim das contas, esse tipo de ocorrência, a nossa incapacidade de frear a carreira criminosa de bandidos que entram na criminalidade de uma forma profissionalizada. E isso precisa levantar um debate sobre a nossa capacidade de efetivamente punir e parar de ficar soltando reincidentes.
Meus amigos, pânico generalizado, troca de tiros, 5 feridos, isso no interior de São Paulo, que deveria ser, ou pelo menos a gente tende a crer que seja das regiões mais seguras do Brasil, de modo geral, né, David? Mas, para você que está na rádio, só para ter a clareza, a gente está vendo aqui um carro forte triturado, parece que acabou de ser assado dentro de um forno. O que explica a tamanha violência, David? Mais algum detalhe? Não, eu quero trazer informação também, porque o GAECO do Ministério Público de São Paulo, junto com a Polícia Federal, estão realizando uma operação nesta terça-feira justamente para prender pessoas envolvidas com um novo cangaço. Então essa ação visa justamente um trabalho de investigação para prender criminosos que fazem parte de ações da facção criminosa, né, o PCC aqui em São Paulo. Sem dúvida. O Mota acabou de trazer a informação de que muito provavelmente eles não são detidos, mas ações contra eles também são realizadas. Tá, a gente está com essa tarefa aqui, Mota, e eu temo que nós vamos acabar tendo um resultado ali amargo e vai comprovar o que você acabou de prever. Pepe, quer fazer um rápido comentário antes da gente seguir adiante? Muita coisa para a gente trocar. Eu acho interessante que o comentário que foi colocado aqui é tudo comentário periférico, né? Focando, por exemplo, na ficha corrida do bandido, focando, por exemplo, em questões menores. O que a gente tem que discutir, na minha opinião, é uma forma mais séria e mais aprofundada sobre o assunto. Por exemplo, as rodovias concedidas de São Paulo, por onde andam esses carros fortes, todas são monitoradas com câmeras. Por que não teve um monitoramento mais efetivo dessa situação, por exemplo? E mais do que isso, em todas as rodovias concedidas, o monitoramento, o centro de controle e operação, tem um policial dentro. Quando tem um carro forte passando pela rodovia, tem que ter um sistema de alerta mais efetivo. E digo mais ainda, né? Por isso que eu falo para vocês gostam de discutir perfumaria aqui. Ninguém quer discutir a questão de profundidade nesse programa. Outro ponto importante, né? Grande parte do problema dos carros fortes são os dinheiros advindos dos pedágios das rodovias. Porque a gente não discute a bancarização de parte da população que ainda usa dinheiro papel. Por que o Estado de São Paulo não obriga as concessionárias a aceitarem mais formas de pagamento além do dinheiro para evitar que carro forte transita nas rodovias de São Paulo? Ou seja, por meio de políticas muito mais simples e eficientes, a gente resolveria essa questão que aconteceu agora em São Paulo. E vocês estão preocupados na ficha corrida de bandido. Aposto que os bandidos, eles foram soltos várias vezes, foram presos e soltos várias vezes. Claro, isso é importante, mas, na minha opinião, a gente conseguiria resolver esse problema que afetou São Paulo. E onde que tem a questão periférica? A gente está discutindo aqui uma ação de carro forte. Você mesmo acabou de dizer que é uma questão importante. Não é perfumaria, portanto, uma coisa não exclui a outra. Aqui você trouxe pontos quando esses bandidos agem, eles vão outro ângulo. Eu trouxe outro ângulo. Você trouxe excelentes reflexões. Trouxe? Aí fica de mimimi. Quando esses bandidos agem, eles vão de ponto 50, igual foi usado nessa ação, e atiram contra os policiais, atiram contra os seguranças da empresa que faz ali porque o monitoramento não é feito de forma efetiva. Se o monitoramento fosse feito de forma efetiva, não iria ter um evento dessa forma para as rodovias de São Paulo. Não, peraí. Pepe, você tá um pouco aquela história de culpar a vítima. Exatamente. Pelo amor de Deus. É óbvio que a rodovia tem que ser monitorada, mas isso não afasta que tem pessoas extremamente mal intencionadas que se planejam para fazer um crime como esse. Uma coisa não exclui a outra. E que esses criminosos profissionalizados são quadrilhas que têm um setor de inteligência que extremamente planejam organizados e que muitas vezes conseguem identificar quais são os padrões de monitoramento das vias. E isso pode acontecer sempre. Então você precisa também falar sobre como interromper a trajetória criminosa de bandidos profissionais. Pepe, você botou excelentes pontos aqui no meio da discussão. Mota, o que você achou desse comentário aqui? E fica à vontade para complementar, a gente já traz aqui o Pepe também. Olha, eu acho que o Pepe acordou de mau humor hoje. Pepe, vamos botar um pouco mais de serenidade nesse assunto. Eu não entendi muito bem, porque você disse que os comentários anteriores foram periféricos, e aí você comentou coisas absolutamente periféricas, meu amigo. Que diferença faz ter uma câmera filmando? Que diferença faz você ter um policial a cada 10 metros, prender esses bandidos na hora, se no dia seguinte eles têm 50% de chance de serem soltos, Pepe? Exatamente. Quem disse isso foi o ministro. E o ministro disse com orgulho: 50% dos criminosos presos em flagrante no Brasil são soltos na audiência de custódia. Como assim ficha corrida é irrelevante? Alguns desses criminosos já cometeram esses crimes, Pepe.
Várias vezes já assassinaram um vigilante. Você imagina, um vigilante sai de casa para proteger um carro forte, leva uma chuva de bala .50, deixa a viúva, deixa os filhos órfãos. Daqui a 2, 3 anos, o assassino dele está de novo fazendo a mesma coisa. Você pode botar uma câmera a cada metro dessa rodovia, que se a gente não impedir esses criminosos de continuar cometendo crime, Pepe, nada vai resolver. Eu vou lembrar, mais uma vez, nós ouvimos com orgulho o ministro dizer que 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos. Aí é que começa o problema. Excelente reflexão também, inclusive o caso da própria Deolane Bezerra, claro que com contornos diferentes, mas essa questão da impunidade, dela já está aí perambulando de volta à sociedade e aclamada, ovacionada por seus fã-clubes ali, a gente vai estar falando já já. Pepe, fica à vontade. Ô Mota, eu concordo contigo no aspecto de que bandido tem que estar preso, né? Bandido não tem que estar solto. Mas eu gosto daquela frase, né? A ocasião faz o ladrão, né? Se a gente tivesse políticas eficientes, nem políticas eficientes, questões regulatórias mais eficientes, a gente resolveria essa questão, né? Os carros fortes transitam nas rodovias de São Paulo porque tem dinheiro da praça de pedágio que tem que ir da praça de pedágio para o banco. Se a gente integrar a população do Brasil e de São Paulo na bancarização e as rodovias aceitassem mais métodos de pagamento, não ia ter dinheiro circulando, né? Não tendo dinheiro circulando, não ia ter carro forte circulando. Não tendo carro forte circulando, o que ia acontecer? Não ia ter uma situação como essa. E outro ponto que eu queria colocar aqui, né? A gente sabe que o carro forte é um equipamento de risco, né? Porque transita com dinheiro. Se as rodovias, que já têm câmeras em todas as suas extensões, fiscalizassem de forma mais efetiva e monitorassem esses caminhões, não teria tido esse problema também, entendeu? Eu coloco uma questão anterior, né? O ladrão sempre vai existir, mas a gente conseguir ficar na frente do ladrão e pensar de forma diferente a ele, a gente resolve esse problema, esse incidente. Olha, Pepe, Mota, temos que seguir aqui, muitos temas ainda para a gente repercutir, mas rapidamente, fica à vontade aí para o complemento. Rapidamente, o Pepe tem razão em 50%, eu vou usar os 50%. 50% do que o Pepe falou está correto. É uma questão regulatória. A principal regulação do crime é a lei penal, a lei do processo penal e de execução penal, que no Brasil é uma piada. Então, nossa regulamentação zero. Agora, essa história de carro forte, Pepe, isso é a mesma coisa que você dizer que uma das formas de combater o crime é eu andar sem dinheiro, eu andar sem relógio, exatamente, eu andar sem telefone celular. Não, isso é o meu direito, eu tenho que viver num país onde eu possa andar com essas coisas. A gente tem que viver num país onde um carro forte possa levar dinheiro de um lugar para o outro. Isso que a gente está vendo aí, meus amigos, isso aí é cena de guerrilha. Isso é cena de atentado terrorista. Um grupo que faz isso aí que a gente está vendo, ele tem capacidade de fazer qualquer coisa e escapar impune. Meus amigos, muita coisa ainda para a gente repercutir, tema relevante, claro, aqui a gente vai estar sempre trazendo todas as atualizações ao longo da grade de programação aqui da nossa Jovem Pan, 10h15.